A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois passamos também a transmitir via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre muito importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que o Bazar funciona de segunda a sexta-feira, de 13h30 às 16 horas, na rua Diogo Álvares, número 133, rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para Nova Era, Casa Espírita Maria de Nazaré. Então venha prestigiar o nosso Bazar. Funciona também nas noites das reuniões públicas. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes aqui do nosso programa. Então, que a gente tenha uma noite de paz, um programa bem edificante, como sempre, para instruir-nos a respeito da vida espiritual. Uma boa noite a todos vocês. É isso mesmo, Guaraci. Meus irmãos, vamos estudar sobre o cristão e o mundo. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, eu gostaria de vos pedir pelo nosso país, que o Senhor possa conduzi-lo da maneira com que todos se beneficiem, com que todos cresçam através das suas reencarnações aqui no nosso país. Nós sabemos que os crescimentos se fazem das formas mais variadas e praticamente cada pessoa tem a sua forma de crescer, mas que essa pátria tão bonita, tão extraordinária, possa ser sempre o berço amigo a recolher almas doentes, enfermas, equivocadas ou não, no seu cômputo de informações e crescimentos espirituais. Que o nosso Brasil possa, de fato, ser a pátria do Evangelho. E será, porque esta foi a vossa determinação. Então que possamos abraçar esse projeto vosso, Senhor, e fazer de tudo para que de nossa parte o Brasil cresça, para ser o grande celeiro de amor, de bênçãos espirituais, porque o mundo tanto necessita. Abençoai-nos, Jesus. Fortalecei-nos. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o cristão e o mundo. Não peço que os tireis do mundo. Não se pode conceber ante as palavras do Senhor na oração pelos discípulos. Tenha os homens de isolar-se a pretexto de melhor servir a Deus, nada de isolamento, não? Até aquelas religiões tradicionais que as pessoas viviam enclausuradas já mudaram esse comportamento, porque o homem precisa da convivência
né, em sociedade. A gente sempre fala aqui que Joana de Ângeles deixou isso muito claro: vivemos porque convivemos, há uma necessidade. É de supor-se, todavia, que aos cenobitas modernos não tivesse ocorrido ainda a ideia de examinarem a referência acima, que o evangelista anotou. Se na atualidade tal conduta surpreende, encontramos uma certa injustificativa na conduta dos eremitas, aqueles eremitas do passado, vulneráveis às santas figuras que buscavam no insulamento em grutas desertas. Quer dizer, a pessoa não convivia com ninguém, se isolava, se tornava ali um ermitão, ele está parado no tempo, né? Não evolui praticamente nada. Os anacoretas, cujos nomes são ainda hoje reverenciados, fugiam do mundo, adotavam vida de inteira renúncia, com o propósito de despertarem o homem para os problemas da alma, cuja excelsitude, cuja valia já podiam sentir. Tudo, no entanto, tem o seu tempo e sua época. Na atualidade, o isolamento em mosteiros ou cavernas, sem finalidade prática, sem proveito para os semelhantes, expressaria egoísmo, acomodação à boa vida. Sim, uma acomodação, e nós precisamos estar no mundo, de fato, né? Por isso estamos aqui encarnados. Significaria fuga do trabalho. Quando alguém foge hoje do turbilhão das metrópoles, via de regra, é para exercitar a confraternização, para edificar escolas que instruam e eduquem a infância e a juventude, para construir hospitais que acolhem enfermos pobres, ou para erguer abrigos que assegurem aos velhos uma existência mais tranquila no pôr do sol de suas experiências terrenas. Viver num turbilhão mesmo de uma cidade muito grande, extensa, como São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais brasileiras de modo geral, não é fácil. É óbvio que após a sua estada no trabalho, indo para a aposentadoria, é até natural que alguns tentem buscar melhores condições de vida, mudando para o interior. Mas ao mudar para o interior, não quer dizer que você tem que ficar também isolado em casa sem fazer nada. Tem que ter uma ocupação. O homem precisa de uma ocupação, que não seja física, mas pelo menos mental, né? Tem que exercitar, inclusive. Porque o que acontece muito hoje em dia sobre a depressão, que segundo Joana de Ângeles é o mal do século, normalmente atinge pessoas que ficam mais ociosas, né? Essa ociosidade deixa a pessoa pensando coisas que não deve, por aí vai. Associado também à ansiedade, que é um outro grande mal, né, da humanidade. Queremos tudo para ontem, então essa pressa muito grande de não viver no presente, sim no futuro, traz também um desequilíbrio muito grande para o espírito. As palavras de Jesus na chamada oração sacerdotal exprimem cautela, relevam prudência. O pensamento de Jesus: não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal, era o de impedir que os discípulos viessem a empanar o fulgor da boa nova, o universalismo da doutrina cristã, com a possível retraimento das lutas mundanas. Então, quer dizer, Jesus pedia que eles fossem amparados, mas que continuassem as suas lutas ali. Uma outra passagem ele fala: estou enviando as minhas ovelhas, né, aos lobos. Mas tínhamos que trabalhar. A fuga ao trabalho, aos deveres imediatos, poderia criar um precedente perigoso para as futuras realizações do Evangelho. Então Jesus já via isso desde aquela época. Os discípulos, àquela época, tanto quanto nós outros na atualidade, não prescindiam do clima ardoroso das lutas terrestres, porque as lutas corrigem, aperfeiçoam e iluminam. Está aí a necessidade das lutas, né? Ela vai nos aperfeiçoando, iluminando, vai corrigindo. A oração do Senhor, proferida em voz alta, haveria de causar-lhes duradoura impressão, repercutiria profundamente nos séculos que se avizinhavam. Assim é que na hora da partida, quando se preparava para o retorno às esferas de luz, de ignotas regiões,
Fixou-lhes, em definitivo, o procedimento do mundo, de maneira que, permanecendo eles no mundo, dessem ao mundo testemunhos de luta e trabalho, compreensão e amor. Testemunhos de lutas. Muitos companheiros e outros segmentos dentro do cristianismo entenderam que dar testemunho é você falar dos seus problemas íntimos, pessoais, na frente de uma congregação religiosa. E não é nada disso. O testemunho é você diante da vida, diante de Deus. É de você para com o Criador, né? Aquele testemunho de luta incansável, como Paulo de Tarso, mesmo apanhando muitas vezes em praça pública, né? E machucado, à noite já estava em pregação normalmente. Enfim, é isso. Não é para você enaltecer só um conceito religioso, assim é para você com Deus. E é por essa razão mesmo que os companheiros do Mestre fundaram a Casa do Caminho lá em Jerusalém, onde o faminto recebia alimento, onde o esfarrapado encontrava vestuário e onde o doente alcançava o amparo. Então ninguém pode dar testemunho de valor espiritual se não viveu provas difíceis, dramas intensos, complicados problemas, e se não viajou em águas procelosas. Ninguém pode dar testemunho de resistência moral se não sentiu o impacto de fortes tentações, sobrepondo-se, no entanto, a todas elas, pela inabalável determinação de vencer, pelo desejo de realizar-se. Sabe, essas provas difíceis que as pessoas às vezes são submetidas, são aquelas que amadurecem de fato o espírito. Sabe, aquelas coisas muito dramáticas, né? Que quando se conta ou quando se vive, é muito difícil de ouvir e de viver, mas é aquilo que fundamenta o espírito na fé e na certeza da vitória. Então, quando se está no drama, se está sob toda a proteção de Deus, toda a proteção da espiritualidade, porque o drama nada mais é do que a solução de algum problema criado pelo indivíduo lá no passado dele, pode ser nessa encarnação e em outra. Então ele vai sofrer o drama, né? Vai sofrer aquele drama terrível. Vamos imaginar que ele tenha assassinado uma pessoa. Ele não é pessoa do mal, mas só que naquela hora ele perdeu o juízo, né? E assassinou. Qual o drama seguinte? Prisão, julgamento, penitenciária, né? Que drama terrível que é esse, gente? Não é brincadeira, não. Tem espíritos que, sofrem terrivelmente esse drama, porque não pensou antes de fazer. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, que a gente possa analisar antes as consequências, para evitar esses dramas penosos, difíceis, que de alguma maneira fortalece a pessoa. Mas você pode fortalecer por outros ambientes também, por outras coisas, por outras realizações. Num convento, numa caverna, na solidão, tais oportunidades dificilmente se verificarão. Viver no mundo sem aderir ao mundo. Viver no mundo sem partilhar-lhe as paixões. Viver no mundo sem entregar-se ao mundo. E viver o mundo, mas livrar-se do mal. Então, o nosso planeta hoje ainda é um lugar disso tudo aqui, né? De problemas, de paixões, né? De maldades. Ainda é um lugar que tem isso. Então, se nós estamos nesse lugar, é preciso que a gente vença esse lugar. Não se entregue a ele. Porque se entregar, difícil cada vez mais vai ficando sair. É como você está descendo um abismo. Você vai de ladeira abaixo. Vai no impulso. Agora, depois para subir, vai ser difícil. E não vai ficar lá. Porque a lei de Deus não permite nenhum filho atolado na lama da maldade, da paixão. Ela vai tirar ele de lá. Só que o esforço tem que ser de cada um. E esse esforço
ele não é que a gente queira ou não queira, ele virá. É necessário para que o Espírito se conduza dentro das leis de Deus. Então, para que eu vou fazer esse caminho de descida? Para que isso? Eu estava assistindo um filme um dia desse, e duas jovens, né, que se prostituíram, e o filme conta, elas vão contando as vidas delas. Que ladeira abaixo terrível foi aquela. Um dia, né, aquilo é um filme, mas se fosse verdade, um dia elas teriam que sair dali. E ia ser muito difícil. Primeiro porque elas não acreditam nelas mesmas. Quando a pessoa se entrega a esses problemas, ela não acredita, passa a não acreditar nela mesma, na sua potência, né, no seu valor, e aí já começa a dificultar. Então, transitar pela terra sem chafurdar-se na lama dos vícios é prova difícil, mas não é impossível. Por quê? Pede decisão, esforço, persistência. Conhecendo o anseio de crescimento espiritual, que era uma constante na vida dos discípulos, porém, identificando-lhes igualmente a fragilidade humana, rogava Jesus ao Pai: não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, neste pedido do Mestre, nota-se amorosa uma exortação à vigilância, para que não viessem eles sucumbir ante o mal nas suas diversas manifestações. Essa frase, né, Jesus a pronunciou lá depois da Páscoa, naquele momento da ceia. Depois ele faz uma prece a Deus para os discípulos, né, para todos nós. E ele fala isso: não vos peço que o tires do mundo. Por quê? Porque a gente precisamos de estar aqui. Porque este é o nosso lugar para vencermos as tormentas, as dificuldades, para superarmos os obstáculos. Há mundos que não existem essas possibilidades, que já são mundos superiores, né? Os espíritos lá já venceram essa etapa que nós estamos tentando vencer aqui. Agora, para a gente estar num lugar deste melhor, é preciso vencer essas etapas iniciais. Porque muita gente não entende, sabe? Às vezes reclama, porque está tudo muito difícil, porque Deus não olha para mim, porque eu sou uma pessoa desgraçada. Ninguém é desgraçado. Desgraçado é como se vivesse fora da graça de Deus. Não, somos todos nós espíritos existentes na graça do Pai. Mas às vezes nós preferimos estar em outros lugares, fazendo outras coisas. Não tem jeito, minha gente. Guarde com você o que eu vou te dizer. Toda noite, quando você olhar para o céu e ver estrelas, procure ver nelas caminhos. Nós vamos caminhar lá um dia. Agora eu preciso me libertar do mundo depois de pegar todas as informações positivas do mundo. De manhã, quando o sol abrir para você, pensa nisso. É o Pai me dando força, me dando potência, me dando energia para eu vencer as minhas dificuldades. Então nós estamos aqui como supostos vencedores. Só não é aquele que realmente não quer, aquele que não gosta, não quer vencer. O mundo, com seus conflitos e suas tentações, era-lhe, sem dúvida, clima propício para as experiências renovadoras, é o que nós estamos falando. Como é que eu vou vencer a dificuldade se não tem a dificuldade para eu vencer? E se eu não vencer a dificuldade, eu não aprendo. Infelizmente, o aprendizado nosso ainda passa por esses caminhos das dificuldades. Vai chegar tempo que não. Mas até chegar esse tempo, nós temos que vencer as dificuldades que nos apresentam hoje, sendo grandes perante elas, fortalecidos, contudo, pelas imortais lições de Jesus, haveriam de se converter, como de fato se converteram em exemplos vivos e atuantes de amor e trabalho. Ele está citando aqui, nós estamos citando os apóstolos de Jesus,
que trabalharam ardorosamente para a fundamentação do cristianismo no mundo. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que aquela era a tarefa que competia a cada um. Então veja qual é a tua tarefa de hoje. O que te compete realizar hoje? E realiza. Realiza com grandeza, realiza com força, com alegria. Porque vai chegar o tempo em que você vai agradecer a Deus por esses momentos difíceis que você viveu hoje, o que você vive hoje. Porque nós somos filhos abençoados de Deus. Somos filhos queridos do Pai. Ele nos criou e nos sustenta na evolução. Ainda somos aquelas crianças meio trôpegas, né? Que começa a caminhar, cai e levanta, lambuza a boca com comida, né? Chora, faz birra. Sabe aquelas coisas? Eu quero. Sai com a mãe ou com o pai, quer comprar tudo. Então nós somos ainda espiritualmente essas crianças. Agora precisamos crescer, né? Precisamos assumir um posto melhor na vida. A abnegação e o sacrifício dos homens da casa do caminho, nas adjacências de Jerusalém, adubaram para todos os séculos e milênios a sementeira do Evangelho. Porque ali foi o exemplo, né, que os apóstolos estavam dando de como seguir Jesus. Estão aparando aquele que precisa de ajuda, né? Ali na casa de Jerusalém, no caso do caminho, era muita gente leprosa que ia lá, muita gente abandonada, né? Muita gente doente, e os apóstolos faziam de tudo para reerguê-los para a vida, mas não deixavam de dar as orientações de Jesus. Então não basta a pessoa ir lá buscar o alimento, buscar a ajuda, tem que entender a mensagem de Jesus, senão vai ficar um eterno pedinte. E não é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça e que se liberte para sempre para as grandes realizações que nos competirão no porvir que nos aguarda, não é, meu amigo Pedrosa? É isso mesmo, Guaraci. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Uma história original. Era uma vez uma menina chinesa. Nós a chamaremos Aurora, declinando de nomear seu nome original. O pai dela se casara 2 vezes e tinha 2 filhas, uma de cada esposa. A mãe de Aurora morreu. Logo depois, o pai. A madrasta a maltratava, demonstrando preferência pela própria filha. Aurora era uma ceramista de talento e passava o dia todo no torno, aperfeiçoando seu dom. As pessoas vinham de longe para comprar seus potes. Seu único amigo era um peixe dourado que ela adorava. A malvada madrasta ficou com ciúme. Apanhou o peixe, preparou-o e o comeu. Escondeu as espinhas debaixo de um monte de esterco no jardim da casa. A Aurora as encontrou e as guardou em seu quarto. A história conta que as espinhas do peixe lançavam raios mágicos que atribuíam um brilho especial aos potes da jovem. Em certa oportunidade, o mais nobre dos guerreiros locais ofereceu uma grande festa, convidando toda a comunidade. A madrasta de imediato proibiu que a Aurora participasse. Mas quando ela e a filha saíram, dirigindo-se para a festividade, a Aurora se vestiu com um belo manto de penas de martim pescador. Nos pés, calçou sapatos dourados, leves e elegantes. Estava deslumbrante. Na festa, ela conversou brevemente com o nobre guerreiro, que ficou muito impressionado com sua beleza. Percebendo a presença da enteada, a madrasta a perseguiu, expulsando-a do local. Aurora correu para casa. Pelo caminho,
perdeu um dos sapatos que foi encontrado pelo promotor da bela recepção. Desejando conhecer a identidade daquela que o impressionara, ele ordenou que todas as moças de seu reino experimentassem o calçado. Por ser muito pequeno, a nenhuma jovem serviu. Então o sapateiro que fizera os sapatos dourados se apresentou e contou a quem pertencia o calçado. Aurora havia trocado um de seus maravilhosos potes pela preciosa encomenda. E foi assim, graças ao seu talento e esforço, que lhe permitiu adquirir aquele calçado tão especial, que ela foi levada ao casamento com o nobre senhor guerreiro. Naturalmente, como em todos os contos de fadas, os dois viveram felizes para sempre. Durante muitos anos, se pensou que a história de Cinderela teria surgido na Itália em 1634, desde que é a versão europeia mais antiga. No entanto, a versão chinesa data de 800 anos antes. O papel foi inventado na China no ano 105 d.C., e o livro mais antigo impresso de que se tem notícias data de 868 d.C. Copiado à mão, traz uma miscelânea de contos folclóricos, inclusive o da Cinderela chinesa. Será que o mercador e viajante Marco Polo terá levado o conto de Pequim para Veneza? Não se sabe, mas o importante é assinalar que o esforço, o talento, são talismãs contra o desespero, a injustiça. Esta é a grande lição a ser extraída. Ao final, sempre vence a justiça, a verdade. O Evangelho assinala que nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz. Isso acalenta as almas dos que nos sentimos injustiçados, perseguidos. Sempre seremos vencedores, apoiados no trabalho, no bem, na verdade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, sempre com o mesmo propósito de aprendermos cada vez mais sobre Sua sábia doutrina, que nos consola, que liberta as nossas consciências, sabendo que estamos de passagem pelo planeta, neste mundo de provas e expiações, que logo mais retornaremos à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, como Tu mesmo dissestes, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Senhor, voltaremos para uma dessas moradas, na esperança de voltarmos melhores do que quando aqui chegamos. Portanto, Senhor, renova-nos a fé, a esperança e, acima de tudo, que possamos colocar o Seu Evangelho a serviço de todos. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Fica o meu abraço para todos vocês aqui, ouvintes do programa Espiritismo está no ar, e vamos em frente, com muitas bênçãos nos aguardando. Busquemo-las. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos. Boa noite para você, Guaraci. Uma boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.